Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Vou compartilhar com vocês, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória e falar um pouquinho de técnica também. Eu acho que o desenvolvimento do nosso negócio, o trabalho que a gente faz é um trabalho de desenvolver pessoas, de ajudar pessoas, e eu fui muito ajudado graças a cada um dos empresários que estão aqui, tem vários líderes aqui que eu já escutei muitos CDs de vocês, já participei de seminários, lá o pessoal que vai em Brasília tem contribuído para o nosso desenvolvimento. Então, o que eu espero aqui é que a minha história e um pouquinho daquilo que eu aprendi desenvolvendo esse negócio possa contribuir para o sucesso de vocês. Então, boa tarde, Meu nome é Rafael de Souza, Tá ali a minha esposa que não pôde vir, a gente agora está com uma nova bebê, sou pai de 2 meninas agora, a Maitê que tem 2 anos e a Ayla está com 4 meses. Então não deu para a Neuma estar aqui junto, mas ela manda um abraço, ela estava doida para vir mesmo, mas mandou um abraço para todos vocês, em breve vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la também, porque o fato de eu estar no negócio Amway hoje, a responsabilidade é dela, então vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la muito em breve. Não posso, vir aqui e falar sem lembrar desse casal aí, Esse casal muito doido, que eu também já observava antes da gente se conhecer, eu já sabia quem eram, e fico muito feliz de que a gente possa ter construído uma amizade, que eu espero que realmente seja para a vida toda. É um casal que eu admiro bastante, vocês têm aí líderes preciosos, aqui em São Paulo, que têm ajudado, contribuído para o crescimento de cada um de vocês. Então gostaria que vocês dessem uma grande salva de palmas para o Hélio e para a Fernanda, são inspiração para mim dentro desse negócio. Quando eu vi o Hélio lá, ele estava me observando e eu estava observando ele, Só que a gente não trocou nenhuma ideia, Mas quando eu vi o Hélio lá em Foz do Iguaçu, eu olhei assim, eu falei assim, esse cara é diferente, Tem alguma coisa diferente nesse cara aí. E ele era meio estranho, Porque ele tem essa cara assim, sério e tal. E aí eu não sabia que era isso aqui, Hoje eu me mantei com a Fernanda aqui na frente, Mas já sabia que tinha alguma coisa muito legal que poderia ser construída, E a gente vem afiando o nosso relacionamento aí. E eu fico muito feliz de realmente estar aqui a convite deles, ao convite do Léo e da Renata também, e de todos os líderes aí que têm contribuído na minha vida, no sucesso que eu tenho alcançado dentro desse negócio. Então, antes de eu falar um pouco da parte técnica do negócio, eu vou contar um pouquinho da minha história, Eu acredito que eu estar aqui hoje, e qualquer um de vocês, eu acredito que eu vier aqui simplesmente passar as técnicas para vocês, daquilo que a gente tem feito, vai ter algum efeito, mas para alguns pode não fazer sentido, porque você não sabe qual é a minha história, não sabe o que eu passei, não sabe de onde eu vim, e para onde vou, Então, ou seja, é interessante a gente conhecer a história das pessoas. Eu sempre me interessei muito pela história das pessoas, tanto é que às vezes eu passava horas sentado com meu avô, com meu pai, minha mãe, escutando histórias, porque eu sempre fui apaixonado por histórias, sempre gostava de escutar minha mãe falando sobre os períodos que ela morava na roça, o meu pai. Então a história das pessoas é muito interessante. Então eu sou apaixonado por história, e vou compartilhar aqui um pouquinho, vou resumir, a minha história aqui para que vocês saibam quem é o Rafael, de onde ele saiu, por que ele está aqui hoje, e vocês vão ver que aquilo que eu vou falar de técnica na segunda parte tem tudo a ver com essa história aí. E é uma história realmente de mudança de cabeça, mudar a mente, mudar a mentalidade para a gente poder alcançar resultados. Então esse aí é o Rafa, Isso é uma das poucas fotos que eu tenho, Eu venho de uma família bem humilde, bem pobre mesmo, então a gente não tinha muitos recursos, nem se tirava muita foto naquela época. Mas por sorte eu tenho essa daí, E quem olhar a foto da Maitê depois vai ver que é a mesma cara, A Maitê é a minha cara, Não tem como negar.
Então esse aí é o Rafa, né? O Rafa ali deveria estar mais ou menos com uns 2 a 3 anos, mais ou menos. E depois disso aí tem uma história que começa a se desenhar na minha vida, né? E pela imagem já dá para entender, né? Mais ou menos o que aconteceu ali. Então, na vida de quem nasceu para vencer, os desafios já começam na infância, não é assim? Quem aqui, né, não já enfrentou grandes desafios? Logo lá, né, nos primeiros anos de vida, a gente já começa a passar por desafios. E se a gente não aprende a superar os desafios, a gente vai se atrofiando e a gente vai decrescendo e a gente não vai vivendo, a gente vai só sobrevivendo, vendo os anos passar. Então, a minha história começa mais ou menos aí, porque foi quando a separação dos meus pais, né, e talvez eles até hoje não tenham noção do impacto que isso gerou na minha vida, né? Mas a separação deles teve um peso muito grande. Por quê? Porque a partir desse momento aí, eu já entendia, eu já percebia que tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa diferente, né? E a ausência do meu pai em casa começou a fazer com que o Rafa, né, aquele pequeno Rafa, começasse a ser uma criança mais chorosa, chorava com qualquer coisa, muito tímido, tinha vergonha de tudo, só ficava grudado na perna da minha mãe, né, não falava, não brincava, e era essa a minha realidade que estava sendo construída a partir desse momento da separação dos meus pais. Mas é claro, nem tudo é sofrimento, né? Nem tudo é sofrência, como estão falando por aí agora, né? Então, nem tudo é sofrimento. Eu me diverti bastante também. Quem nunca desceu uma ladeira de carrinho de rolimã, né? Fabricado em casa, né? A gente fazia muito isso, né? Então, brinquei muito de carrinho de rolimã. Eu não sei se aqui a palavra é alçapão, mas eu fiz muito alçapão para poder pegar passarinho, né? Arapuca também, né? Aviãozinho, não sei se vocês conseguem, se todo mundo consegue ver, mas nesse desenho aqui é engraçado, porque eu achei essas imagens na internet, mas retrata bem, porque olha só, o menininho de camisa vermelha fez um aviãozinho de papel, e tem um outro ali que está com um avião mais moderno, né? Quem é que nunca teve um amigo que tinha um brinquedo melhor? Né? Aquele amigo que você está lá brincando com um carrinho de lata que você fabricou e ele chega com um carro todo tecnológico, né? Então, a gente começa a perceber algumas coisas na infância que você começa a achar meio injusto, né? Poxa, por que que eu tenho esse brinquedo e por que que ele tem? Por que que o pai dele está em casa e por que que o meu pai não está em casa? E você começa a perceber isso e isso vai afetando, né? O ambiente em que a gente vive, se é um ambiente negativo, vai nos afetando de forma que a gente vai só definhando mesmo, a gente vai se escondendo, a gente vai ficando cada vez mais tímido, né? A gente vai ficando mais depressivo, e foi mais ou menos isso aí, né? E experimentei nesse período aí de criança até para adolescência, eu experimentei o empreendedorismo de rua, né? Ou seja, é aquele que você não está fazendo nada em casa, né? E você inventa alguma coisa. Sua mãe, meu pai começou a falar, olha, vocês vão começar a entregar cheiro verde e alface na casa de algumas pessoas para vocês ganharem algum dinheiro. Quem aqui já fez empreendedorismo de rua? Né? Olha, muita gente aí. Então a gente fazia din-din para vender em casa, né? Só que a gente dava prejuízo, porque a gente fazia 50% a gente chupava, né? E os outros 50% a gente vendia, né? E às vezes dava para os amigos que iam em casa, né? Então a gente deu muito prejuízo nessa época aí. Catei latinha, né? E é engraçado porque essa fase de catar latinha, eu sempre fui muito tímido. Eu tinha muita vergonha. Então o que eu fazia? Eu acordava 5 horas da manhã, eu e meu irmão, a gente ia para a rua catar latinha, porque era antes das pessoas saírem, né? Então ninguém ia ver a gente catando latinha na rua. E aí a gente entrava dentro do latão de lixo, aí às vezes, uma vez aconteceu uma situação que isso me traumatizou para sempre. Depois eu tinha vergonha de falar com todas as meninas da cidade. Porque a gente estava lá catando latinha, e vem quem? A menina mais bonita do bairro. Né? Só ela, né? Não podia ter vindo outra, tinha que ser ela. E aí ela viu a gente naquela, né? Como se isso fosse indigno, né? Mas para um jovenzinho, né? Que está querendo namorar, né? Aquela situação, poxa, o menino dentro do latão de lixo, né? Então, isso aí me marcou bastante, né? E catei fio para vender o cobre. Então a gente inventava muita coisa,
nada que viesse mudar de vida, né? Era alguma coisa só para comprar um lanche, comprar balinha, para gastar algum dinheiro ali. Então eu pratiquei esse empreendedorismo de rua. Mas todo aquele contexto que eu vivia num bairro muito pobre, um bairro muito violento. E o que acontecia? Uma criança tímida que vai para a escola, não tinha muito interesse pela escola, né? Eu estava vendo aqui, o pessoal aqui de São Paulo é muito inteligente, todo mundo sabia, né, lembrava do plano cartesiano. Gente, eu não lembrava disso de jeito nenhum. Porque eu sempre fugia da escola. Eu odiava ir para a escola, né? Eu não sou exemplo para ninguém aqui em relação à escola. Eu só terminei o ensino médio depois de casado, porque minha mulher ficou enchendo muito o saco para eu terminar. Então, daí já dá para saber quem é a Neuma, né? Que é ela que manda, né? Eu sou aqui só, né? Então, essa realidade, isso começou a me confrontar de tal forma que eu comecei a achar que tudo era injusto. Isso acontece às vezes no negócio. Algumas coisas vão acontecer que são negativas com você, mas o que você não pode é assumir a mentalidade de vítima e começar a culpar as circunstâncias e começar a culpar o seu patrocinador, começar a culpar as outras pessoas por aquilo que está acontecendo de errado com você. E foi isso que aconteceu na minha adolescência, né? E eu comecei a viver uma adolescência muito, mas muito conturbada mesmo. Por quê? Porque eu me isolava de todo mundo, eu não queria me relacionar com ninguém, né? Brigava o tempo todo com meus irmãos, brigava o tempo todo com a minha mãe. Apesar de amar a minha mãe, a gente se via, a gente já estava brigando, né? Comecei a me envolver com drogas, né? Os meus amigos, aqueles poucos amigos que estavam perto de mim ali. Só para vocês terem ideia, às vezes eu olho para uma criança de 10 anos, né? Entrando na adolescência, na pré-adolescência ali, e eu lembro que, e eu fico assustado, porque eu lembro que com 10 anos eu fui apresentado ao primeiro cigarro de maconha que eu fumei, com 10 anos. Eu olho para uma criança de 10 anos hoje e eu fico me perguntando como é que alguém tem coragem de oferecer um cigarro de maconha para uma criança de 10 anos. Mas aquela era a realidade. E eu comecei a me envolver com drogas, e aí, ou seja, a situação piora. Porque aí eu já me aprofundei ainda mais depressivamente, comecei a ficar muito depressivo, comecei a pensar em usar drogas mais pesadas, cheguei a usar algumas coisas, pensava em suicídio, pensava em uma série de coisas. A única coisa que me colocava medo era minha mãe, né? Tem aquela situação da polícia, o tempo todo polícia... Parecia que o cara olhava para minha cara e falava, esse aí tem alguma coisa errada, né? E aí me parava na polícia, não podia me ver que me parava. Graças a Deus, eu nunca fui preso, né? Por quê? Porque eu sempre tomava o máximo de cuidado, porque se eu fosse preso, minha mãe me matava. Então eu tinha mais medo da minha mãe do que da polícia, né? Eu não tinha medo de morrer, eu ia para as festas, eu arrumava briga, bebia até ficar no chão mesmo, arrumava briga e aprontava tudo, mas morria de medo da minha mãe, né? Eu não poderia ser preso, era melhor morrer na rua do que ser preso, porque se minha mãe fosse lá na cadeia, eu estivesse lá, né, o bicho ia pegar. Então, essa era a minha realidade, eu realmente estava me aprofundando cada vez mais, né, num mundo, numa situação que você olha e fala assim, não tem para onde ir, é isso aqui. Você não vê ninguém tendo sucesso. Você não vê ninguém crescendo. Você não vê ninguém prosperando. Você vê as pessoas... Eu via minha mãe todos os dias, acordava 5 horas da manhã para ir para a parada, pegava ônibus, chegava tarde em casa. E eu falava assim, para quê? Porque a gente não tinha, às vezes, o básico em casa. Faltava comida, faltava roupa, porque roupa que a gente vestia, às vezes era que um tio, um amigo, um vizinho dava para a gente vestir. E aquilo tudo ia me afetando, eu falava que vida mais injusta. Por que tem que ser assim? Né? Então esse período foi um período assim, de muita dificuldade, porque eu não conseguia enxergar nenhum futuro. Muitas vezes eu vejo, né, e a gente está acostumado e a gente está vendo aí a criminalidade cada vez aumentando, e eu fico vendo a situação e obviamente a gente torce para que a polícia, que o governo faça alguma coisa em relação aos criminosos, em relação a esses adolescentes que estão cometendo crimes cada vez mais jovens, cada vez mais novos, e a gente fica revoltado, mas a gente também tem que ter a nossa participação, porque nós
que temos essa oportunidade, porque hoje eu fico me perguntando, por que alguém não apresentou a Amway para minha mãe quando a Amway chegou no Brasil? Porque alguém foi negligente. Alguém foi negligente em não mostrar o plano. O plano não chegou lá. Se nós tivermos essa consciência de que nós somos agentes de transformação, que quando você mostra um plano, que quando você leva essa oportunidade, você pode estar salvando uma família, você não vai ficar um dia sem mostrar o plano. Porque faltou um plano lá. E aí, a minha vida estava dentro desse ciclo aí. Polícia, depressão, querendo suicídio, drogas, amigos, bebida, esse era o ciclo da minha vida. Não tinha nenhuma perspectiva de futuro, não tinha nenhuma perspectiva de crescimento. Mas, graças a Deus, eu acredito que todos os dias, quando nós nos levantamos da cama, nós temos ali a opção. Eu acho que essa é o maior dom que Deus nos deu, é a capacidade de fazer escolhas. Né? Com 15 anos, né, eu comecei a observar para a minha vida e eu fazia essas perguntas, né, por que o mundo é tão injusto, por que a gente sofre tanto, por que a gente passa necessidade, por que meu pai não está aqui, por que minha mãe tem que trabalhar tanto e não tem tempo para poder ficar com a gente em casa, né? E aí eu comecei a ver que realmente eu estava me afundando, e essa imagem aí representa bem o momento em que eu estava ali, mais ou menos com 15 anos, eu tinha que decidir, ou eu seguia fazendo as mesmas coisas e me afundava, ou eu fazia novas escolhas para poder mudar. Todos os dias isso aí acontece. É o nosso ponto de mutação. Todos os dias quando você acorda, você tem ali, né, o poder de escolher aquilo que você quer para o seu futuro. Seguir fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, ou mudar, né, fazer novas escolhas para poder alcançar um resultado diferente. Então, com 15 anos, eu tive que eu tive que tomar uma decisão muito importante, porque senão o meu futuro seria o futuro da maioria dos meus amigos que morreram, foram assassinados, muitos estão presos hoje, muitos morreram de overdose por causa de drogas, muitos dos meus amigos se perderam, e o meu caminho era aquele. Mas eu tive o meu primeiro referencial. E aqui vai uma dica para quem quer mudar. Para quem quer ter um estilo de vida diferente ou alcançar um resultado diferente, você precisa de um referencial. Você precisa de ter alguém para poder se espelhar. Eu olhava para o meu bairro e eu não conseguia me espelhar em ninguém. Não tinha ninguém de sucesso. Não tinha ninguém lá nem falando assim, não, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu olhava e não tinha. Então eu tive que começar a buscar fora. E graças a Deus esse aí, né, o JB Carvalho, é um líder lá em Brasília. E eu tive a oportunidade de escutar, de participar de uma palestra com ele. E eu escutei algo que era mais ou menos isso aí. Essa aí é uma frase dele, mas na época não era exatamente essas palavras. Mas foi aquilo que me despertou para a mudança. Escolha os seus amigos ao invés de deixarem os seus amigos escolherem você. Você não pode andar com pombos e voar como uma águia. É impossível. Então, para começar a mudar, para mudar o resultado, para mudar o estilo de vida, você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que escolher com quem que você vai andar. Você vai ter que escolher com quem você vai se queimar, inclusive. Por quê? Porque eu tinha perto de mim os meus amigos. Mas todos eles estavam envolvidos com crime, todos eles estavam envolvidos com drogas, todos eles estavam envolvidos com prostituição. E aí, eu precisava fazer as escolhas. Eram pessoas que eu amava. As escolhas nem sempre vão ser fáceis de serem feitas. Mas a gente precisa fazer. Eu amava aquelas pessoas, eu amava os meus amigos, eu amava estar com aquelas pessoas. Eram os poucos, né, com quem eu conseguia me relacionar e parecer um pouquinho mais importante era estar cercado daqueles amigos. Mas isso aí, né, uma conversa, uma palestra, um seminário, pode fazer toda a diferença. Se a partir de hoje você começar a selecionar as pessoas que entram na sua vida. E quando eu falo pessoas que entram na sua vida, eu não estou falando só dos seus amigos. Eu estou falando das músicas que você escuta. Eu estou falando da televisão o que você deixa entrar na tua mente. A gente liga aqueles programas policiais, né, e você termina ali, você sai na rua com medo.
Porque só o que você vê é destruição, é criminalidade. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está entrando na nossa mente. Porque isso vai refletir nos nossos resultados. E nós já temos medo demais para a gente poder ter que ligar a televisão e ainda ficar jogando um monte de lixo para dentro. Tem um áudio, né, da época da Pronet que fala que com TV não tem PV, não é? Tem um áudio assim? Pois é exatamente isso. A gente tem que selecionar aquilo que vai entrar na nossa mente, as pessoas que vão entrar na nossa vida, aquelas pessoas negativas. Se você não consegue influenciar, você tem que sair fora. Porque esse tipo de relacionamento vai te afundar. Nós somos... o nosso negócio ele é 100% de relacionamento. Mas você precisa selecionar. Você quer ter o resultado que o Mário Bezerra tem? Com quem que você tem que andar? Com o Mário Bezerra. Busque um referencial. E aí, com 15 anos, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro referencial. E também estudei nas melhores escolas. Qual é a melhor escola? Está aí. Né? E eu nem sabia que eu estava sendo preparado para o negócio Amway. Porque já que eu não gostava de ir para a escola, e depois que eu tive esse contato com essa coisa nova, de mudança de vida, de experimentar novos resultados, isso me encheu os olhos, né? Eu ficava pensando, se eu voltar para a escola, eu vou andar com os mesmos amigos e eu vou voltar a me prostituir, vou começar a usar droga de novo, vou começar aquela vida de antes. Então, eu tive que falar, eu não vou mais para a escola. Infelizmente, eu tive que tomar essa decisão de não ir mais para a escola. Eu tinha medo de ir para a escola. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida se eu não estou indo para a escola? E aí eu comecei, aquele espírito de depressão começava a tomar conta de novo. Aí qual que era o meu refúgio? Os livros. Eu entrava para dentro do meu quarto e eu lembro que às vezes os meus amigos, eles iam lá e batiam lá na porta do meu quarto. E aí, Rafa, e eu falava, não, cara, não posso sair agora não. E as pessoas iam lá em casa várias vezes, os meus amigos, porque lá era um point, né? Então todo mundo ia para lá. E eu falava, não, cara, eu tô numa outra agora, eu preciso mudar, eu preciso encontrar alguma coisa. E eu tive que realmente me isolar do mundo e ficar só com os livros. Né? E lá eu peguei e comecei a ler as 21 irrefutáveis leis de liderança do John Maxwell, as 21 qualidades de um líder, o líder 360 graus, Talento não é tudo, um dos livros que mais me ajudou a entender o tempo em que nós estamos vivendo, né? Porque como eu não ia para a escola, né? Não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, eu pensava assim, estou enrolado, né? Porque, ou seja, o que eu vou fazer da minha vida? E esse livro aí me ajudou bastante, né? Porque ele fala sobre talento, porque eu pensava o seguinte, mas pelo menos eu sou inteligente. Se eu pegasse uma matéria, alguma coisa, eu aprendia de forma rápida. Então eu sou inteligente, eu vou ter sucesso. É assim, gente? Basta ser talentoso? Basta ter inteligência? Eu vou falar sobre isso na segunda parte também. Então, eu estudei nas melhores escolas. E também encontrei a melhor parceira. Né? O melhor parceiro, né? Foi a minha esposa, né, a Neuma. Quando eu encontrei ela, aí eu falei assim, não, é isso mesmo, vamos casar rápido para não ter chance de sair fora, porque eu não era ninguém. Eu estava com 17 anos quando eu comecei a namorar com ela, ela já estava bem profissionalmente, já estava bem colocada, e eu, um moleque de 17 anos, que a única coisa que sabia fazer era ler livro, né? E aí, casei com ela com 19 anos. Né? E a Neuma realmente teve um impacto muito interessante na minha vida, porque ela sempre foi muito sonhadora. Eu já tinha deixado de ser sonhador, porque eu não acreditava, né? Aquela realidade que eu vivia me afetou tanto que eu não tinha muitos sonhos, muitas perspectivas. Era trabalhar e sobreviver. E ela, né, ela já tinha essa coisa mais da ambição, de querer conquistar mais, e isso me ajudou bastante, né? Ter a melhor parceira. Então eu tinha referencial, eu tinha conhecimento, eu me considerava um cara inteligente, até porque eu lia muitos livros, e eu vou recomendar, né, esse negócio, ele tem dado certo para mim, porque eu mergulho mesmo nos livros, eu mergulho mesmo nos áudios, nos CDs. Por quê? Porque isso aí mudou a minha vida.
Se mudou a minha realidade naquele tempo, por que não vai mudar agora o resultado que eu tenho? Então eu tenho que continuar mergulhado, né, buscando mais conhecimento. Então eu tinha um referencial, porque agora eu tinha alguém para onde olhar e falar assim, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero parecer com esse cara. Então eu tinha um referencial. Eu tinha conhecimento, porque eu estava buscando de fato conhecimento. E eu tinha a parceria perfeita. O que faltava? O quê? Veículo, oportunidade. Faltava dinheiro, gente. Faltava realmente muito dinheiro, porque nós estávamos no nosso primeiro ano de casado, mas foi uma dificuldade tão grande, e eu ficava muito oprimido, né? Sempre aquela coisa da vítima querendo ressuscitar, né? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser difícil? Por que as coisas têm que realmente, a gente tem que passar necessidade? E a gente passou grandes dificuldades no nosso primeiro ano de casado. Eu ficava perguntando, por que eu tirei essa mulher da casa do pai dela, para poder fazer ela vir passar dificuldade comigo? Né? Mas, aqui vai um conselho ainda para quem não casou. É melhor construir junto, viu? Para quem ainda está enrolando a namorada aí, 10 anos, 7 anos, tá? É melhor construir junto. Essa é polêmico, mas eu vou dizer aquilo que eu penso. Enquanto eu pensava, primeiro eu preciso ter uma casa, primeiro eu tenho que ter um não sei o quê, nada acontecia. No dia que a gente tomou a decisão da gente estar junto mesmo, a gente passava dificuldade, mas agora a gente sabia que podia ir para algum lugar, né, que poderia construir juntos. Né, mas isso aqui é só um adendo, não tem nada a ver com o seminário, não sei nem por que eu estou falando isso, tá? Então, muito trabalho, porque aí eu comecei a buscar a oportunidade de poder trabalhar. Eu falar assim, eu não tenho interesse, por enquanto, em buscar uma faculdade, terminar o ensino médio. Ela estava me forçando a barra lá para eu terminar o ensino médio, mas deixa eu começar a trabalhar para ver onde que eu vou me encaixar. E aí eu trabalhei com automação comercial, eu trabalhei com contabilidade, e aí no escritório de contabilidade tem contador aqui? Os contadores aí sabem exatamente o que é aquilo ali, né? Uma mesa, né, cheia de papel, né? E eu comecei, mas no início, né, aquela coisa, eu vou aprender essa profissão, porque aí eu vou ser alguém na vida, né? Eu vou aprender essa profissão, mas eu não conseguia me encaixar, e principalmente faltava o quê? Faltava um incentivo, gente. E o incentivo que a gente quer é o quê? É dinheiro. Então era muito trabalho e o salário, pequenininho. E isso me causava muita revolta. Eu falava, não é possível, eu trabalho tanto. As pessoas falam que se você trabalhar muito, você vai ganhar dinheiro. Mentira, gente. Me ensinaram errado. Né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, em 2007, chegou a grande oportunidade. E aí a gente estava diante da oportunidade maravilhosa. A Neuma, quando ela viu o plano, ela ficou desesperada. Porque, como eu falei, ela sempre foi mais ambiciosa, sempre queria mais, sempre queria conquistar. E ela olhou para tudo aquilo, ela falou, chegou a oportunidade da nossa vida, né? A Amway chegou e ela ficou desesperada. E nós não estávamos na lista do nosso patrocinador, né? Ela que viu um pinzinho assim, perguntou, o que é isso aí de Amway? Aí ele falou assim, vai lá em casa. Ela tirou férias e ligou para ele, tô de férias, estou indo na tua casa. Ela que marcou o plano, né? Então ela ligou para ele e a gente foi lá e ela ficou desesperada. Ela enxergou um negócio assim de cara. Então em 2007 chegou a grande oportunidade, mas para mim não chegou. Em 2007, esse cara aí estava assistindo o plano. Desse jeito aí, que essa cara aí mesmo. Né? Então chegou a oportunidade, mas não chegou a visão. Né? Lá estava o Rafael assistindo o plano com essa cara aí. Tá bom, ficar rico, né? Ganhar dinheiro. Tá, eu sei. Então, esse cara sou eu. Né? Esse cara aí na foto era o Rafael em 2007 assistindo a apresentação da oportunidade de negócios Amway. E aí aconteceu um dos erros que mais acontece dentro do nosso negócio, e vai uma dica aí para os casais. Ela enxergou e queria que eu fizesse. Isso não acontece aqui em São Paulo, né? Só acontece lá em Brasília.
Né? A pessoa enxerga e quer que o outro faça, não é? Não é assim que acontece? Gente, quem enxergou tem que fazer. Se a outra pessoa não está junto, se a outra pessoa não está apoiando, vai que uma hora vai pegar. Mas não, ela insistiu de que eu tinha que fazer, mas eu era esse cara aí. Então, esse cara aí faz alguma coisa? Né? Aqui em São Paulo não tem esse tipo de gente, né? Tem não. Todo mundo que vê o plano já pega e já faz logo, né? Então, comecei a buscar, eu falei, não, eu tenho que encontrar alguma coisa onde eu vou me encaixar. Aí comecei a passar por várias empresas, trabalhei com informática, né? Fui trabalhar no aeroporto de Brasília, trabalhei como recepcionista. Eu passei por muitos lugares até que eu cheguei numa escola preparatória para concurso, e eu realmente estava me dedicando para poder crescer dentro da empresa. Era uma empresa com mais de 200 funcionários. Falei, não é possível que aqui eu não vou conseguir me encaixar. Mas era tudo a mesma coisa. O emprego mudou, mas a insatisfação e os resultados continuavam os mesmos. E aí, gente, isso começa a dar muita, mas muita frustração, porque aí você fala, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. E isso me preocupava, porque eu falava, caramba, a história da minha mãe, a história do meu pai está se repetindo. Você já parou para se perguntar se a sua história está se repetindo? Se a história dos seus pais está se repetindo na sua vida? Essa é uma pergunta importante, porque a gente pode quebrar o ciclo. Nós podemos quebrar, né? E aí, no final de 2010 já, né, 3 anos perdidos, sem fazer nada, cadastrado na Amway, e quem renovava o meu contrato era o meu patrocinador. Não sei porquê, né? Eu não sei como é que ele conseguia, né? Que era esse cara aí, né? O Rafa. Então, ele ligava pra gente, renova, vai ter renovação. Aí a gente falava, não, Daniel, pode deixar isso pra lá, deixa cancelar. Aí ele, não, então vou fazer o seguinte, eu vou renovar e depois vocês me pagam. Pergunta se eu paguei. Até hoje, né? E aí, mas, como eu falei, a minha esposa, 3 anos ela ficou com esse negócio lá dentro dela. Borbulhando, né? Borbulhando e não fazia, ela não fazia e queria que eu fizesse. Mas aí ela decidiu fazer o negócio e ela vai voltar depois para poder contar a versão dela, né? Mas ela decidiu fazer o negócio e eu não apoiava, eu não queria que ela fizesse. Eu falava, esse negócio não é pra gente, a gente não sabe vender, esse negócio é negócio de venda, e isso aí não serve pra gente, por que você insiste com esse negócio de Amway? Ela, não, mas agora eu vou fazer. E ela decidiu que ia fazer, e eu ficava tentando tirar ela do negócio. Então, ela ia para a orientação empresarial e eu não ia buscar ela. Nessa época a gente estava com um carrozinho velho lá e eu não ia buscar ela não. Eu deixava ela voltar de ônibus para ela passar a luta mesmo para ela desistir. Olha que cara terrível, né? Pelo amor de Deus. Mas eu casei com a pessoa certa, né? E aí, né, a Neuma, uma esposa muito esperta, junto com os meus patrocinadores que são muito queridos, e gente muito querida, para um cara que é meio político, que não gosta de se queimar com ninguém, não tem aquele tipo de gente, era o Rafael. O Rafael não gostava de dizer não, né? Então tudo que as pessoas vinham pedir, e isso é uma dica também, você tem que aprender a dizer não. Graças a Deus nessa época eu não sabia, né? Mas, e aí o Daniel me ligou e falou, Rafa, a gente vai fazer um seminário aqui e a gente está precisando de alguém para mexer no som. Não tem ninguém que mexe. Só você que pode mexer lá e ajudar a gente. Isso eles combinando, tá? E aí eu fiquei chateado, né? Mas eu reclamei com quem? Reclamei com ela e falei sim pro Daniel, né? Aí, tá bom, eu vou lá e fui lá no evento. Aí sentei ali e fiquei ali mexendo no som e tal. E aí quem era que estava fazendo o seminário lá em Brasília? Sérgio e Marisa, né? E aí, para mim, eles estavam com uma mensagem combinada. Porque tudo que o cara falava, caía certinho lá. Aí eu comecei a ficar com mais raiva. Porque eu falei assim, a Neuma me enganou, me chamou para esse evento, contou minha vida inteira para esse cara aí. E quem já escutou o Sérgio sabe que ele gosta de meter o dedo na ferida, não é? Então, e aí ele ia lá e tocava e eu chateado, mas eu falei assim, tá, deixa quieto, né? Mas eu estava com muita raiva, gente. Aí teve o reconhecimento de 9%, que a Neuma foi reconhecida 9%, ela, né? Porque eu não fazia nada.
E aí eu fui lá na frente, né, apareci sorrindo para todo mundo, mas por dentro eu estava, né, morrendo de raiva, não tinha gostado. A Marisa ainda dá para gostar, porque ela fala, né, com aquela voz suave e tal, mas o Sérgio metia o dedo mesmo com vontade na ferida. E aquilo me deixou muito chateado, porque ele falava de tudo que eu estava vivendo, né, pô, o cara tá quebrado e tal, não sei o quê. Mas chegou um momento que ele falou assim, eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu gostaria que vocês pensassem sobre essas perguntas. Aí eu falei assim, tá, eu vou pensar nessas perguntas desse cara aí. E aí, né, as perguntas que me fizeram acordar. Mas eu acordei daquele jeito ali. Não estava feliz, né? Se esse é um negócio de ser feliz, né, na parte dos sentimentos lá, eu estava acordando, mas não estava feliz, né? Mas essas perguntas fizeram toda a diferença na minha vida a partir daquele dia. Porque eu comecei a pensar que se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Então a primeira pergunta que ele fez foi, onde você estava há 5 anos atrás? Essa pergunta serve para quem está aqui hoje. Onde você estava há 5 anos atrás? Qual que era o teu resultado? Qual que era a sua renda? Qual que era o seu carro? Tinha carro? Qual que era a sua casa? Onde você vivia? Qual era o seu estilo de vida? Aí eu pensando lá na mesa de som, morrendo de raiva, mas pensando. Aí perguntou, onde você está hoje? Qual que é a sua renda? Qual que é o seu carro? Tem carro? Né? E aí toda aquela situação me fazendo pensar. E aí, para matar, onde você quer chegar? Qual vai ser a sua renda daqui a 5 anos? Qual vai ser seu carro daqui a 5 anos? Você vai ter carro? Qual vai ser sua casa? Onde você vai morar? Qual vai ser o seu estilo de vida? E aí aí a gente sonha, né? Na hora que fala do futuro, a gente, nossa, eu vou ter um carro assim, eu vou viajar, e aí eu comecei a pensar sobre tudo aquilo, até que caiu a ficha. Eu falei, o sonho de carro que eu tenho para daqui a 5 anos, eu já tinha 5 anos atrás. O sonho de casa que eu tenho para daqui a 5 anos, eu já tinha ele há 5 anos atrás. O sonho de renda que eu sonho para daqui a 5 anos, eu já tinha ele há 5 anos atrás. Aí caiu a ficha. Porque aí eu entendi que eu estava fazendo as mesmas coisas, que eu tinha inclusive os mesmos sonhos, mas que nada tinha se tornado realidade. E aí foi quando o Rafael, mesmo de cara feia, decidiu naquele dia que iria fazer o negócio junto com a esposa e que iriam realmente mudar o estilo de vida. Aí, como naquele dia do ponto de mutação, quem lembra do ponto de mutação, né? Seguir fazendo as mesmas coisas e ter os mesmos resultados e se aprofundar, ou mudar, fazer novas escolhas para alcançar resultados diferentes. Foi isso que eu decidi fazer. Eu falei, eu vou mudar a minha postura. Não fala que tem que estar nos eventos, eu vou estar nos eventos. Não fala que tem que usar todos os produtos, vou usar todos os produtos. Não fala que você tem que se empenhar, que você tem que mostrar o plano. Vamos fazer então, eu vou dar uma chance para esse negócio, olha só a minha. Eu vou dar uma chance para esse negócio. E aí eu comecei a ter uma nova postura. Eu era o cara que eu chegava na orientação empresarial, eu sentava lá no final. Eu falei, não, eu vou ter que ter uma nova postura. Então eu vou sentar na frente. Eu vou sorrir mais, Não era muito fácil quando você está quebrado financeiramente. Não é fácil ficar sorrindo quando o cara fala que você tem que comprar um convite do seminário de R$50, Não é muito legal não, mas eu falei, eu preciso do resultado, eu preciso fazer coisas diferentes. Tudo que era para ter o resultado que eu já tenho, eu já fiz, E não é legal, então eu vou fazer coisas diferentes. E comecei a respeitar o processo. Então, nova postura, capacitação e respeitar o processo é fundamental para você começar a construir o teu negócio. Respeitar o processo é fundamental. Por quê? Porque se você não respeita cada degrau que você tem que subir, porque às vezes o degrau não é uma nova qualificação, é um novo CD que você ouve, é um novo livro, é uma nova orientação empresarial, um novo seminário. E isso tudo faz parte do processo. E se você respeita o processo, você vai colher os frutos, você vai obter novos resultados. Vai chegar, é impossível. Gente, isso é claro para todos nós. Tudo aquilo que a gente planta, a gente
colhe. Então, qualquer ação que você fizer, por mínima que seja, se ela está focada no teu negócio, vai produzir um resultado. A minha pergunta é, quando você planta ali 5 milhos, 5 grãozinhos de milho, quando nasce só mais 5? Nasce uma espiga, mas leva um tempo, tem o processo. Então, o processo vai fazer multiplicar. E você tem que respeitar isso. Porque se você quebra essa cadeia do processo, se você desiste, se você para de fazer, não, vou parar de fazer, vou ficar esperando a colheita do que eu fiz lá atrás. Esquece. Você tem que estar em movimento. E quando você muda, os resultados aparecem. Então nós chegamos à prata em março de 2011, isso era mais ou menos outubro quando eu decidi fazer o negócio, outubro de 2010, né? Qualificamos ouro em maio, platina em setembro, platina fundador em agosto de 2012, e eu estava comentando ali com a Raíssa, né? Na minha época, no prêmio de platina, eu fico vendo os prêmios de platina fundador agora, e eu vejo as pessoas numa lerdeza para fazer o negócio, porque o meu prêmio de platina, gente, na época que eu qualifiquei, era R$4.500, e eu trabalhei igual um desesperado para alcançar essa qualificação de platina e ganhar esse prêmio de R$4.500. Na época, o prêmio de platina fundador era R$8.100, eu trabalhei igual um louco para poder chegar à platina fundador e ganhar esse prêmio, porque esse dinheiro faria diferença na minha vida. E aí, quando eu cheguei lá no Platina Fundador, não era cumulativo. Aí eu fiquei triste, gente. Né? Porque aí, ao invés de ganhar 8.100, eu ganhei 3.600. Era a diferença de Platina para Platina Fundador. Né? E aí, eu ia desistir? Fiquei frustrado, né? Como a viagem lá da Mariana. Né? Fiquei frustrado, mas e aí? Faz parte do processo. Agora, o prêmio de 12 mil, 17 mil, 2 mil de ouro, né? Não tinha isso. E é cumulativo, né? Então, ou seja, né, não tem motivo para você não fazer. E de platina fundador ali para Rubi, em setembro de 2013, existiram muitos desafios, né? Essa parte dos desafios eu vou falar na segunda parte, porque foi aquilo que eu fiz para poder mudar radicalmente o resultado que a gente tinha, para a gente não ficar sofrendo mais com o negócio. Quando você muda, os resultados aparecem. E aí, quando a gente chegou à platina fundador, né, eu comecei a realizar alguns sonhos de criança. Aparecer na televisão, no Globo Repórter? Não, gente, nada disso. É isso aqui, ó. Viagens. Conhecer novos lugares. Eu comecei a voltar àquele tempo de que eu era criança, e que eu olhava para o Globo Repórter e via aquelas coisas maravilhosas, e eu pensava que era impossível de alcançar aquilo. E de repente eu estou lá nas cataratas do Iguaçu, né, com tudo pago, sem tirar um centavo do meu bolso, conhecendo gente nova, olhando para a tatuagem na perna do Hélio, né? Esse cara é diferente, esse cara é diferente, eu quero saber quem é esse cara, né? E aí vai conhecendo Henrique e Marlene Almeida, né? Eu tive a oportunidade de conhecer eles lá e desfrutar de tempo junto com os diamantes, né? Praticar um esporte que eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei fazer um tiro de arco e flecha, e era impossível, no meu bairro nem existiam essas coisas. E de repente está lá o Rafinha lá praticando, ó. Experimenta. Olha quem está ali embaixo, quem eu conheci lá, ó, em Foz do Iguaçu, o palestrante da próxima convenção. Quem é que vai para a próxima convenção em Santos? Né? Tá ali, ó, Steve Yeager, e aí você conhece pessoas incríveis. Seminário de Novos Platinas em Comandatuba, em 2012. Olha eu e a Neuma fazendo marketing de rede ali, ó. Né? E aí, gente, aí eu já tinha aprendido a fazer outras coisas, né? A Maitê já estava lá na barriga também, ó. Né? Então estava ali os dois casais ali, ó. Um qualificou platina em maio e o outro casal qualificou platina agora em junho. Olha só, 2 novos platinas que viajaram com a gente na época, eles foram com campeões de vendas, né, seminário de comercialização, eles foram para Comandatuba e agora vão para o seminário de novos platinas, né, a Priscila e Eliese vão para a Disney com a gente. Então, é isso que acontece quando você se posiciona, quando você respeita o processo. Seminário de liderança em Cancún em 2013. Olha lá, o Bobadilha ali, ó. Gente, quando eu cheguei no meu quarto, você chora, porque era essa imagem aqui, ó. Meu tempo acabou, né? Era essa imagem que eu tinha do meu quarto. Você não tem ideia do que é um cara que viajou. A primeira viagem que eu fiz foi com 19 anos, eu já estava casado. Eu fui para Caldas Novas, que é 300 quilômetros de Brasília.
Você tem ideia do que é isso? Minha filha estava com 8 meses e já estava na primeira viagem internacional. Eu tenho motivos para parar? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando me falaram sobre o quadro dos sonhos foi colocar uma foto lá do Doug DeVos e do Jay Venendel e da família DeVos e da família Venendel. Eu não sabia que aconteceria tão rápido. Como? Respeitando o processo. Fazendo o que tem que ser feito. Os sonhos viram realidade. Você não tem ideia do que é sentar na mesa com esse cara, escutar esse cara falar. Para mim era um sonho, agora virou realidade. Está registrado. Não é montagem não. Não é montagem não. Aconteceu. Né? Seminário de liderança em Orlando, aí eu me diverti demais, porque aí eu já estou ficando acostumado com viagem internacional. Aí eu me diverti mais, né? A Maitê, a gente foi lá assistir o jogo, né? Então foi uma coisa incrível, né? A gente estendeu, olha só que abuso, agora a gente está estendendo as viagens. Né? A gente foi para lá para os Estados Unidos, estendemos, ficamos mais alguns dias na casa de um amigo lá e curtimos, fomos para Miami, fomos na praia, foi uma coisa assim maravilhosa. Dei até entrevista, eu já dei entrevista internacional, né? Quem é que estava lá, né? Que lembra que eu dei a entrevista lá? Né? A Ivana deu a entrevista também. Né? Então, é isso. Eu coloquei essa foto aqui em homenagem ao Mário. Ó. Água Perrier. Né? Eu não sabia o que era uma água Perrier até eu encontrar com o Mário. Né? E aí ele me deu uma aula lá, falou, rapaz, isso é uma água de altíssima qualidade. Eu falei, existe isso? Tem água Perrier. Né? E tomei da água Perrier lá e achei, assim, meio parecido, né? Mas eu tomei. Água Perrier. Eu estava acostumado com a água Tornerier, né? E aí a gente de repente está tomando água Perrier. Então é isso que esse negócio tem nos proporcionado. É uma mudança de estilo de vida. Por quê? Porque eu fiz as perguntas, porque o Sérgio, no caso, fez as perguntas certas. E quando você faz as perguntas certas para você, e aí você decide mudar e fazer diferente. Fazenda Nutrilite, programa Embaixador Nutrilite, tive a oportunidade de estar nada mais, nada menos que o maior nível da Amway global. Barry Shee, tive a oportunidade de estar junto com esse cara. Gente, você fica mais rico só de estar perto do cara. Parece que quando eu cheguei perto dele assim, aumentou uma quantidade de dinheiro lá na minha conta. Você tem que andar com os melhores. Você tem que se esforçar para estar perto dos melhores. E não é por interesse. É por interesse sim, porque você precisa do resultado. Você precisa mudar. Cola naquelas pessoas que têm resultado. Cola naquelas pessoas que estão fazendo e está dando certo. E você vai experimentar. Então seus resultados não são meras obras do acaso ou um golpe de sorte. Porque a vida inteira eu trabalhei e não acontecia nada de sorte. Nem nessas raspadinhas eu não ganhava nada. E a gente tem essa cultura, infelizmente o brasileiro tem a cultura de apostar na sorte. Não aposte na sorte nesse negócio. Você não vai dar uma tacada de sorte aí que vai achar 10 diamantes. Não, tem que procurar, tem que ser garimpeiro. Minha profissão é garimpeiro. Né? Já que eu não sou formado em nada, eu sou garimpeiro. Então, seus resultados não são meras obras do acaso ou um golpe de sorte. Eles estão diretamente ligados ao tipo de pensamento que você cultiva e à quantidade de tempo que se dedica para aprender e praticar. Vir para um seminário, aprender e não pôr em prática é perda de tempo. Respeitar o processo significa também colocar em prática aquilo que se aprende. Ok? Então, muito obrigado. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!